leitor ubíquo. E quem me deu a ideia, portanto, eu aprendi, é um trabalho que está em progresso, e quem me deu a ideia desse leitor ubíquo foi o Cleomário, eu agradeço, e o texto que eu vou escrever vai ser dedicado a ele. Bom, na juventude eu costumava me apresentar como uma fêmea teórica, porque eu pressentia que esse seria meu futuro. Daí eu parei e agora eu volto a me apresentar sempre como fêmea teórica, porque eu sou irremediavelmente teórica. Bom, por isso que eu nem uso, não é, os equipamentos. Bem, mas o que me salva de ficar numa torre de marfim é a prática da ética da curiosidade e ficar muito, muito perto dos artistas e dos jovens. Num dos meus livros eu escrevi que, em tempos de mutação, nós temos que ficar muito rente aos artistas, porque são eles que pressentem no presente o futuro. Então, eu estou dizendo isso porque o fato do Cleomar, que foi meu ex-orientando de pós-doc, não é? Ele dá continuidade ao meu trabalho. Eu estou escrevendo um livro sobre comunicação ubíqua e já escrevi nesse livro um artigo sobre os desafios da aprendizagem ubíqua para a educação. E não me passou pela cabeça escrever sobre o leitor ubíquo, dando continuidade a um trabalho que eu comecei no livro Navegar no Ciberespaço, onde eu determino 3 tipos de leitores. Eu escrevi aquele livro porque, passando pelo quarto do meu filho, eu vi meu filho e os primos jogando games. E fiquei absolutamente assim, fascinada com a sincronização do pensamento, da percepção e do controle motor. E isso a gente percebe quando vê os jovens jogando games. E eu fiquei tão fascinada com aquilo que eu pensei, o que está acontecendo na cabeça deles? Então, quando eu falo leitor ubíquo, ou 3 tipos de leitores, eu estou preocupada com o que está acontecendo com o corpo, com a mente, o que está acontecendo com o ser humano. Eu costumo dizer, aliás, falam assim, olha, a Lúcia, né, sabe, quando eu vou dar palestra, eles falam, a Lúcia vai falar que vocês já são mutantes. E são mesmo. Os jovens, essa nova geração, esse vídeo que ela passou dessa criança, essa nova geração já é mutante. Não no sentido pejorativo. O ser humano é um ser em evolução. Está em Marx essa frase. Transformando a natureza, o ser humano transforma a sua própria natureza. Então, não tem nada pejorativo dizer que está em mutação. O nosso corpo, a nossa mente, ela está continuamente se transformando. É metabólica, nossa natureza é metabólica. Nós estamos continuamente, o ser humano está se transformando. Porque a inteligência não pode parar de crescer. E hoje ela cresce fora do nosso corpo. E ela se estende, não é aquilo que a gente discutiu ontem rapidamente. Bom, então, os 3 tipos de leitores, quando eu estava começando a internet, quando eu fiz essa pesquisa empírica sobre o leitor, aquilo que eu chamei de leitor imersivo. Estava começando a internet, eu fiz uma pesquisa empírica, como é que as pessoas, jovens inclusive, que não tinham treino ainda da navegação do ciberespaço, nem existia naquela época esses browsers maravilhosos, que hoje você põe lá o Google, que eu chamo de Santo Google, porque ele é o santo grau do mundo contemporâneo. Ainda vou escrever um artigo sobre isso, ainda vou escrever. Bom, então, eu fiz uma pesquisa empírica para ver qual era o perfil cognitivo. Perfil cognitivo, quando eu digo cognitivo, eu não estou querendo dizer simplesmente a mente racional kantiana, não é? Mas essa mente híbrida, nossa mente é híbrida por natureza. E tem um autor, aliás, canadense, Merlin Donald, que diz que hoje o ser humano encontrou os meios para externalizar a hibridização da sua mente, que naturalmente é híbrida. Então, eu cheguei à conclusão, mas desde muito cedo, gente, começo dos anos 80, eu já tinha escrito um artigo defendendo o fato de que há vários tipos de leitores. Então, o leitor não é apenas o leitor do livro. Então, eu lá defendia, nós somos leitores de luzes, formas, movimentos, velocidade, etc. Cores, claro, não é?
volumes, gradações. Então, não somos só leitores da linguagem escrita. Os puristas não admitem isso, mas eu tenho defendido e continuo defendendo isso. Então, por um princípio, metodologia de generalização, eu cheguei a 3 tipos de leitores. Que estão lá naquele livro, Navegar no Ciberespaço, que é o leitor contemplativo. Eu chamei de contemplativo, que é o leitor do livro. E quando eu falo leitor do livro, é esse tipo de leitura que se desenvolve a partir do século XVI. Então, é o leitor solitário, concentrado, que folheia as páginas do livro. Ele é uma leitura em vertical, em intensidade. Esse é o leitor contemplativo. Está bem definido lá no meu livro. Mas aí, eu percebi que entre esse leitor e o leitor imersivo, que é o leitor das redes, não é? Que navega na arquitetura líquida do ciberespaço. Aliás, essa expressão, arquitetura líquida do ciberespaço, é do Marcos Nova. Então, entre eles, eu percebi que existe um outro tipo de leitor, que eu chamei de leitor movente, porque adoro a obra do Walter Benjamin e até escrevi um livro já sobre Edgar Allan Poe, O Homem na Multidão. Então, isso que eu chamo o leitor movente, que é contemporâneo, o leitor das grandes cidades. Vocês imaginem o que seria um ser humano do século XVIII andando pela cidade de São Paulo hoje. Morreria no primeiro quarteirão. Então, nós lemos sinais, nós lemos a velocidade dos carros, nós lemos os semáforos, as luzes, etc. Então, esse leitor, ele é movente porque ele esbarra em signos concretos, tropeça neles no meio da cidade. Então, é um leitor em movimento, chamei movente. Olha, não tinha ainda acontecido os equipamentos móveis, olha que felicidade. Muito bem. Então, esse é o leitor, e quem faz essa conexão é o Walter Benjamin, é o leitor que aprendeu a ler a linguagem do cinema, cheia de elipses, então ele vai transitando de um signo ao outro, cinema, depois televisão e vídeo. Aí é que vem o leitor imersivo, que é o leitor que navega nas redes. Essa navegação está ficando cada vez mais facilitada. E ela hoje passa por uma transformação pelo touchscreen. Então, a navegação ela vai se tornando cada vez mais natural, espontânea, intuitiva e ligada ao corpo. Muito bem. O Cleomar me escreveu me convidando para vir para cá. E eu falei, Cleomar, respondi rapidamente. Cleomar, o que você quer que eu fale? Sobre o que você quer que eu fale? Aí ele disse para mim, você não pensou ainda no 4º tipo de leitor? Respondi para ele, Cleomar, que coisa maravilhosa, eu jamais teria pensado em juntar. Na hora me veio a ideia, bom, esse 4º tipo de leitor, que é o leitor ubíquo, e eu vou explicar agora o que é um ubíquo, esse leitor ubíquo, ele junta, ele conecta o leitor movente com o leitor, aquele que eu chamei de leitor movente, da cidade, do cinema, da televisão, das imagens, em movimento, dos quadrinhos, não é? Dos quadrinhos. Esse leitor movente, ele faz a transição entre o contemplativo e o leitor, entre o leitor contemplativo e o leitor imersivo. Então, isso que eu estou chamando agora de leitor ubíquo, pós-equipamentos móveis, esse leitor mistura o movente com o leitor imersivo. Bom, então aqui eu faço um pequeno parênteses. O seguinte, nós já estamos no 3º ou 4º estágio do ciberespaço. O ciberespaço explodiu em meados dos anos 90. De lá para cá, é tamanha a aceleração das transformações que nós já devemos estar no 3º ou 4º estágio do ciberespaço. O primeiro foi a Web 1.0, de páginas estáticas, a gente navegava por links, não é? E conexões, mas ia de uma página, é a época dos sites, onde as palavras de ordem eram, bom, a gente se conecta, daí a gente entra no site, recebe a informação. Aquilo ainda, perto do que virou agora o ciberespaço,
Aquilo parece assim uma idade das pedras, né? Bom, então, no segundo estágio vem a Web 2.0, que é a web colaborativa das wikis, e das redes sociais que explodem as redes sociais, principalmente por causa dos equipamentos móveis. No primeiro estágio do ciberespaço, vocês não imaginam quanto discurso foi gasto para falar sobre a perda do corpo, a mente que navega, e aqueles 3 filmes Matrix, que eu chamo de versão contemporânea do cartesianismo. Eu sou uma anticartesiana convicta. Onde tem dualismo e separação de corpo e mente, eu fujo feito diabo da cruz. Muito bem, então eu nunca caí nessa balela de que a mente, o filme Matrix, não é o corpo lá sendo roubado sua energia e morto, enquanto a mente viaja. Isso aí é balela cartesiana. Não existe, o corpo sempre tem que estar presente, o corpo está lá, porque senão a mente não viaja. Não é que a mente não viaja, ela viaja, mas o corpo tem que estar lá conectado. E foi aí que eu comecei uma pesquisa, nem lembro onde está o livro com essa pesquisa. Eu comecei uma pesquisa sobre os sentidos humanos, que aliás continuei agora nesse livro sobre percepção, sobre os sentidos humanos, para descobrir que, mesmo o corpo estando parado, e é assim que eu termino o livro, Navegar no Ciberespaço, o corpo pode estar parado, mas por dentro dele, uma orquestra inteira está tocando. Porque essa sincronia da percepção, do controle motor, da reação imediata e da mente, a mente começa a se transformar. Isso que a gente chama agora de mente distribuída. Bom, então, com os equipamentos móveis, todos esses discursos sobre separação do mundo real em relação ao virtual, a morte do real, porque o virtual está tomando conta de tudo, tudo isso desapareceu, assim como o passe de mágica, porque surgem os equipamentos móveis, o computador, que era um monstrengo, depois virou aquele desktop, não é? Ligado aquele monte de fios na casa da gente, que só junta pó e dá trabalho para a empregada limpar. Então começa o wireless. O que acontece? O computador diminui. Hoje estão todos aqui com o computador na mão, muito mais poderoso do que um desktop de 2, 3 anos atrás, conectado no mundo. Para vocês terem uma ideia, num dos meus livros eu fui escrever um artigo sobre o celular, não é? Que não é mais celular, é um multifuncional para smartphones e iPhone. Não, mas eu fui escrever, naquela época, 2007, eu fui escrever um artigo sobre o celular e li um livro de um finlandês que dizia o seguinte, em 2003, A Cidade na Palma da Mão. O título do artigo que eu escrevi é O Mundo na Palma da Mão. Em 3 anos, da cidade, saltou para o mundo. Então, essa mobilidade significa o quê? Hoje é o computador que está ficando cada vez mais semelhante a nós e que se aproxima do nosso corpo. E o nosso corpo se move, não é? E quem trabalhou muito isso é o André Lemos, tem um trabalho maravilhoso, porque ele já começou há muito tempo a falar da cidade ciborgue. Ele estava adivinhando, não é? Que os equipamentos móveis chegariam e que você se movimentaria na cidade ao mesmo tempo em que você está conectado. Bom, então é isto que eu chamo de leitor ubíquo, graças à inspiração que o Cleomar me deu. O leitor ubíquo, quer dizer, é aquele leitor que está o tempo inteiro transitando em informação enquanto ele se move. Isso aí chamo, né? A gente vai pegando as coisas dos outros e vai juntando. Eu chamo de hipermobilidade. A hipermobilidade é porque nós somos móveis, porque nosso corpo é móvel, ele se locomove no mundo e ao mesmo tempo nós estamos nos movimentando na informação que vem pelas redes. Então é uma hipermobilidade, ela é dupla mobilidade. Olha, o que significa o leitor ubíquo? A qualquer hora, a qualquer momento, acorda no meio da noite, em qualquer lugar que ele estiver, ele pode saciar uma curiosidade. Não é? Então, tá bom, a gente entra lá não é? Na área de educação, o que significa aprendizagem, quando há aprendizagem, quando não há aprendizagem,
Muito bem. Claro, nem toda a informação que a gente pega na internet é uma informação que vai ficar gravada na nossa cabeça. A maior parte não. Por isso que o Martim Barbeiro diz o seguinte: vivemos numa época do boom da memória, que ela está toda lá no santo Google, e ao mesmo tempo de amnésia. Porque como que você vai gravar na tua... E por outro lado, como o computador e os nossos meios de arquivamento prolongam a nossa memória para fora do nosso corpo, a gente deixa os neurônios mais em paz e sabe onde está a informação e não precisa gravar na cabeça. Muito bem. Então, o leitor, o bico, é esse leitor que tem acesso à informação que lhe der na telha a qualquer momento, em qualquer lugar. Ora, evidentemente, isso traz consequências profundas para a educação. Os desafios da educação hoje são, assim, incomensuráveis. Incomensuráveis. Bem, mas já estou terminando. Eu falei que ia ser rápida. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, que eu tenho defendido muito. Aliás, tenho defendido, num dos livros também, eu trabalhei com 6 eras culturais, a oralidade, depois a escrita, depois a impressa, depois a cultura de massas, depois a cultura das mídias, que eu também considero como uma cultura intermediária entre as massas, e daí a cibercultura, e daí a cibercultura. O que eu tenho defendido é que nenhuma forma de cultura que aparece nova leva as anteriores à morte. Elas não morrem, elas continuam, elas são refuncionalizadas, mas elas continuam vivas. A mesma coisa acontece com esses tipos de leitores. Então, o leitor movente não levou o leitor contemplativo à morte. Assim como o leitor navegador, imersivo, não levou o movente a desaparecer. E hoje o bico também não leva os anteriores a desaparecer. Conclusão, o que eu continuo defendendo é que o leitor contemplativo, os outros se preservam naturalmente, mas o leitor contemplativo, ele não pode desaparecer. Então, o livro, a informação que está em papel ainda hoje, e a gente tem muita dúvida mesmo, porque o ano passado, por exemplo, enquanto eu escrevia sobre o problema, das redes, da informação digital, etc., fui convidada para uma feira do livro em Belém do Pará, e aquilo era de um gigantismo, uma coisa tão impressionante, que não dá ainda para a gente ficar falando, morre o livro, não vai permanecer. De qualquer maneira, o que eu defendo é o seguinte: o suporte papel pode desaparecer, mas a informação vertical, especializada, que implica um leitor que se concentre e que grave na memória a informação anterior para poder prosseguir, esse não pode desaparecer, ele não vai desaparecer. E essa conexão nas redes, a informação que a gente colhe nas redes, não substitui esse tipo de habilidade mental. Porque o que a gente tem que ver é o seguinte: em cada um desses tipos de leitores, eu tenho perfis cognitivos distintos. Perfil cognitivo que envolve habilidade mental, operações mentais, a maneira como o nosso corpo reage, o sistema sensório-motor, o sistema nervoso, tudo isso se modifica, não é? Ele vai adquirindo um perfil diferenciado conforme muda o tipo de leitor. Então, quanto mais nós acumulamos estas realidades cognitivas e estes perfis, mais rico fica o ser humano. Bom, só para terminar, não estou aqui num discurso salvacionista. Porque eu tenho informação em psicanálise, eu costumo dizer, não é que a tecnologia vai salvar o homem, porque o ser humano não tem salvação. Ou seja, ele é complicadíssimo, o ser humano é complicadíssimo, isso está em Freud, é só a gente ler o Freud direitinho, não é? Que ele vê que ele pôs o dedo na ferida. Conforme o ser humano vai ficando mais rico, ele vai se tornando mais complexo e mais complicado para ele lidar com seus problemas, suas contradições e seus paradoxos. Muito obrigada.